Queridos irmãos, que alegria estar mais uma vez aqui para compartilhar da palavra de Deus com vocês. E lembrando aos irmãos que o nosso pastor Alberto está de férias, está nesse período de férias, e que Deus possa estar abençoando. Quem esteve pela manhã, pôde vê-lo aqui, mas ele ainda está em período de férias, e que Deus possa estar abençoando ele também, protegendo onde ele estiver. E gostaria também de compartilhar com os irmãos algo também que está no meu coração, antes de começarmos a meditação dessa noite. O pastor Júlio fez menção ao nosso amigo Ito, irmão nosso, que está enfermo, está no Hospital Santa Joana, lutando agora com uma leucemia. Junto com o pastor Nelson, nós estivemos lá ontem, e a situação do nosso irmão é muito crítica, é gravíssima. E eu queria que você agora baixasse sua cabeça, e eu queria orar pela vida dele. Nós recebemos a notícia agora à tarde de que a situação se agravou, e a gente precisa clamar a Deus pela vida dele, pela vida da sua família, para que Deus possa estar confortando, trazendo conforto ao coração dele e ao coração dessa família. Eu queria que você agora baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e eu queria orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, juntos para te adorar, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, o único Deus, aquele que pode todas as coisas, o Deus do impossível, Senhor. Nós cremos em Ti e sabemos que Tu tens todo o poder, Senhor. Tu tens o poder para ressuscitar, Tu tens o poder para curar, para fazer os milagres, conforme a Tua vontade, Pai. Nós cremos nisso, Senhor. E nesse momento, Senhor, nós Te clamamos pela vida de Ito, Pai. Tu sabes, ó Senhor, a dor que a sua família, que o próprio está passando nesse momento. Então nós Te suplicamos, ó Senhor, humildemente, Pai, que Tu esteja ali, Senhor, confortando o coração do Teu servo, Senhor. Que Tu venha cuidar do Teu servo nesse momento, Senhor. Nós sabemos que nós somos limitados, os médicos, os remédios, mas Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. É o que pode, Senhor, realmente curar o Teu servo, Senhor. Mas como nós já dissemos e confirmamos, que seja feita a Tua vontade, não a nossa vontade, Senhor. Ó Pai, nós clamamos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus tem seus planos, Deus tem propósitos para as nossas vidas. Nós estamos trabalhando junto com a igreja desde o começo desse mês, o tema, o que Deus deseja para os seus filhos. Eu quero começar, primeiramente, pensando e colocando para os irmãos uma pergunta. Qual tem sido o alvo número 1 da sua vida? Qual tem sido o alvo número 1 da sua vida? Talvez você pensando aí agora, possa dizer, eu gostaria de ter uma estabilidade financeira, eu queria ter uma casa própria, alguns jovens, ou até outros mais velhos, uma graduação, gostariam de... Esses têm sido alguns alvos de algumas pessoas, na vida dessas pessoas. Mas a sua resposta, ela vai revelar o valor dominante da sua vida. Se você não sabe, mas todos nós temos um valor dominante. Se você não percebeu isso, ou não, mas você tem sim um valor dominante na sua vida. Esse valor é o que vai fundamentar as suas decisões. Diante de eventos, diante de situações, aquilo que está como valor dominante na sua vida é que vai determinar a sua ação. É ela que vai determinar a sua escolha. Deus diz que o nosso valor dominante na vida deve ser o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Você foi criado em amor e Ele quer que você aprenda a amar também. Amar, essa é a lição número 1 do cristão e de todos nós, deve ser. Aqueles que aprendem a amar, é exatamente a escola necessária para a nossa vida. A gente precisa amar. De fato, essa é a lição que Deus quer nos ensinar. E a gente precisa desejar aprender, que é amar.
Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 1, diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. O verbo aqui está no presente do imperativo. Vai dizer, sigam. E esse verbo ele tem uma força de ação contínua. Porque no original a gente vai começar a entender de que esse verbo, o seguir, o sigam, ele vai dizer que é desejar intensamente. Esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o valor dominante da nossa vida. É viver intensamente buscando amar. Quanto mais aprendemos a amar autenticamente, mais parecidos com Jesus nós vamos nos tornar. E o amor só pode ser desenvolvido, só é desenvolvido através do relacionamento. A nossa vida de relacionamentos, ela deve estar baseada nos relacionamentos de Jesus. O relacionamento, o que Deus deseja dos seus filhos? Se não é uma vida de amor e uma vida de relacionamentos. Eu quero refletir com os irmãos 3 princípios sobre isso. Sobre essa vida de relacionamentos. Que 3 princípios são esses que vão nos ajudar a viver os nossos relacionamentos como Jesus viveu os seus relacionamentos? Ora, se a gente ama, busca amar e nos parecer com Jesus Cristo, os nossos relacionamentos precisam também ser como os relacionamentos de Jesus. O primeiro princípio que a gente vai encontrar nos relacionamentos de Jesus é de que ele diz, ame como eu amei. Ou ame como Jesus ama você. João capítulo 13, no versículo 34, nós vamos encontrar o seguinte: um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O interessante é que esse texto ele traz a expressão uns aos outros. Se você perceber nesse texto, Jesus ele se dirige aos discípulos. E se você abrir a sua Bíblia, exatamente no Evangelho de João, no versículo 35, eu peço que você possa abrir e acompanhar comigo essa leitura. O mesmo capítulo 13 que eu acabei de ler, e no versículo 35, você vai entender por que Jesus disse isso. O versículo 35, do capítulo 13 de João, vai responder, por que eu devo amar aos outros como Jesus me amou? Porque nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que Jesus estava falando, ele estava se dirigindo aos seus discípulos, aqueles que escolheram segui-lo. E vira para ele e diz assim, você quer ser meu discípulo? Pois ame ao outro como eu amei você. Ame ao próximo como eu amei você. Diferente do mandamento que está lá, que diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, Jesus chega agora nesse momento e diz, te dei agora um novo mandamento. Porque no mandamento diz amar ao próximo como a mim mesmo, porque eu estou tendo como referência eu. Agora, a minha referência é Jesus. Porque ele diz, um novo mandamento te dei. Porque agora você deve amar ao outro como eu amei a você. Jesus nos desafiou aí a dizer o seguinte, não faça o melhor que puder. Mas ele diz assim, fazer mais do que você poderia fazer. Você fazer o melhor seu. Mas agora você vai dizer, eu quero fazer muito mais além. Infinitamente mais eu quero fazer. Porque o próprio Jesus nos desafia a isso. Porque ele diz, ame como ele amou a você.
Talvez você possa pensar assim, mas isso é impossível. Não tem como eu amar as pessoas como Jesus me amou. Porque, infelizmente, as referências que a gente tem são as referências das pessoas. Ou até a mim mesmo. Ou até a nós mesmos. A gente tem essa referência. Né? Olha, o meu jeito de amar é assim. Será que eu vou conseguir? Será que eu consigo amar como Jesus amou? Se a gente deixa a referência, a nós como referência de lado e põe a Jesus como padrão, fica muito óbvio de que a gente precisa de um novo relacionamento. Porque o relacionamento que a gente está vivendo agora não é mais pautado, nem é referendado no outro, mas é referendado em Jesus Cristo. E eu só posso alcançar isso pelo poder de Jesus em mim. Eu só vou poder amar o outro se Jesus estiver em mim. Jesus está dizendo que precisamos de uma fonte exterior de amor. Jesus está dizendo que de mim eu não vou ter essa fonte, a não ser que seja dele. É dele esse amor, que em mim vai fazer o impossível, que era amar o outro como ele me amou. Até aqui, a gente vai começar a entender que Jesus nos dá uma ordem. Este poder que Jesus tem, ele diz, como amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Aqui está um novo mandamento, uma nova ordem. Mas a gente sabe que a gente não pode dar ordem a sentimentos. A gente não pode dizer assim, ame, né? Cuide. A gente não pode dar ordem a sentimentos. Mas a gente pode dar ordem à ação. A gente pode dizer, tenha ação de amor. Jesus vai dizer aqui, eu ordeno que você ame de uma nova maneira. Como é que eu posso amar de uma nova maneira? Como Jesus pode ordenar que a gente sinta amor? Na verdade, ele está dizendo que a gente deve agir com amor. Realmente, será que a gente pode agir com amor? A gente não pode impor sentimentos, mas a gente pode agir com amor. Às vezes a gente se depara por situações na vida da gente, eventos na nossa vida, que a gente não age com amor. E muitas vezes a gente se irrita. A gente quer tomar atitudes conforme está no nosso coração, conforme está no nosso pensamento, tendo como referência a minha vida. Mas Jesus diz assim, haja com amor. Essa é a ordem dele. Agir com amor. Mas será que eu não estou sendo hipócrita se eu estiver agindo com amor e não segundo o meu coração? Eu não sei se você já parou para pensar que muitas vezes você faz as coisas naquilo que muitas vezes você não gosta de fazer. Ninguém acorda de manhã cedo e diz assim, hoje eu não estou com vontade de trabalhar. E aí você liga para o trabalho e diz assim, não estou com vontade de trabalhar, vou ficar em casa hoje. Não é verdade? Claro que isso não acontece. Mas você se levanta, apesar do dia, apesar do momento, muitas vezes até doente, você se levanta e vai ao trabalho. Por que é que eu não faço isso na minha vida espiritual? Por que é que eu não tomo ações de amor? Eu preciso tomar essas ações, mesmo sem querer. Mas eu preciso fazer isso. Por quê? Essa ação, por si só, ela não vai sair de mim. Mas pelo poder de Jesus em mim, isso vai acontecer. Quando você começa a agir com amor novamente, com base num coração obediente, mais cedo ou mais tarde, os sentimentos, eles vão se seguir. E acabam atingindo o mais importante, que é o coração. É assim que a gente deve agir no nosso dia a dia. Muitas vezes sem querer, mas a nossa ação deve ser em amor. E foi assim que Jesus fez. Lembra? Lá no Getsemane, Jesus disse o quê? Senhor, está doendo, é muita dor. Você não acha que Jesus poderia dizer assim, Senhor, me tira dessa, está doendo muito. Mas ele diz assim, Senhor, que se faça a tua vontade. É a minha ação de amor, é a ação de Jesus Cristo em amor
que ele diz assim: eu vou à cruz, porque eu amo todos esses. Essa minha ação de me colocar no lugar, no nosso lugar ali, para que a gente não se perca, para que a gente não seja abandonado, para que a nossa vida tenha valor. As coisas acabam acontecendo de coração. Se você age com amor, ela atinge o seu coração. E isso é algo que é paulatino, devagar, ela vai surgindo. É como uma semente que você brota, que você planta hoje, e você vai regando, e você vai agindo, e você vai agindo, e ela vai crescendo, e Deus vai dando crescimento, e ela vai tomando, sabe, tudo na sua vida. E acaba que todo o teu agir, toda a tua ação, quando você pensa em algo, você pensa em fazer por amor. Até o momento que ele atinge profundamente o seu coração. Vem o segundo princípio. Comunique-se com o coração. Mateus capítulo 12, verso 34, a parte B desse texto, vai dizer: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O coração é a fonte de onde saem as palavras. Quando você abre a sua boca para falar, é porque ela veio do coração. Alguns dizem assim: mas foi sem querer, eu falei sem pensar. Mas isto estava guardado no seu coração. Estava ali preso. Chegou uma hora que ele disse: é agora que eu vou sair. Mas ele estava no teu coração. A boca, ela vai falar daquilo que está no seu coração. E os relacionamentos são nutridos pelo combustível da comunicação. Meu Deus, como é difícil se comunicar hoje. Como é difícil. Até mesmo pelo WhatsApp. Até mesmo pelo WhatsApp. É impressionante, se você erra uma vírgula, você erra uma palavra, você erra um texto, né? Acabou. Você pode destruir uma amizade por conta disso. Você pode destruir muita coisa simplesmente pela amizade. Assim como um carro que não chega a lugar nenhum sem combustível, nossos relacionamentos não irão a lugar nenhum sem comunicação. E Jesus, ele se comunicou com o coração. Dois exemplos muito claros de como Jesus se comunicou com o coração, está a mulher samaritana e o jovem rico. Lembram-se disso? Jesus estava indo, passando por Samaria, junto com seus discípulos, e para no poço, e ali está uma mulher e ele pede água a ela. E ele senta com ela e conversa. Jesus poderia condená-la pelaquilo que ela era. Que ela diz assim: traga teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: pois é, você já teve 5. Qual é a ação de Jesus para essa mulher? Se não é uma ação de amor. Se é uma ação que diz assim: filha, você precisa reconhecer o verdadeiro amor, a água da vida. Aquela água que vai mudar a sua vida. Que vai transformar a sua vida. Esse exemplo termina numa situação muito gloriosa, porque Jesus vai à cidade, ali ele prega, muitos se convertem. Que coisa maravilhosa, pela ação do amor. Mas e o jovem rico? O jovem que conhecia a palavra, um estudioso, e chega para Jesus e pergunta: Jesus, eu conheço tudo, o que é que eu preciso para ter a vida eterna? E Jesus conhece o coração dele. E diz assim: vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Mais uma vez, uma ação de amor. Mas uma ação que não foi recíproca. Porque ele sabia que o amor dele, o valor, lembra que a gente falou? O valor dominante para aquele homem não estava no amor verdadeiro, no amar ao próximo. Porque ele poderia dizer: Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou entregar tudo que eu tenho e vou te seguir, porque tu disse que a gente tem que amar ao outro, né? Como tu nos amaste. Eu vou me sacrificar, eu vou vender tudo, eu vou entregar tudo e eu vou me embora contigo. Mas aquele homem, o valor para ele estava no dinheiro. E ele diz: não dá para mim. E ele se retira. Aí a gente vai ter que Jesus
o exemplo de Jesus mostra que as palavras que proferimos têm potencial de levar nossos relacionamentos a um novo nível de impacto e de intimidade. A comunicação hoje, meus irmãos, não é uma ciência, mas é uma arte. Será que você já parou para pensar na habilidade de comunicação de Jesus? Como é que ele se comunicava com as pessoas? Ele era um comunicador igualmente hábil com os indivíduos. Eu me lembro de trechos e mais trechos da palavra de Deus, onde Jesus muitas vezes é arguído, é questionado por alguns pontos, e alguns querem pegar ele ali, né, para condená-lo, alguma chance para condenar. E ele vem com palavras e com ações de amor. E eles ficam, meu Deus, eu não tenho nem como... Eles olham para aquela situação de Jesus e dizem, eu não tenho nem resposta para isso. Eles se calam e vão embora. Se ele dizia que a boca fala do que o coração está cheio, é que existe uma conexão entre a boca e o coração. A conexão entre a boca e o coração é uma via de mão dupla, meus irmãos. É uma via de mão dupla. Porque você não só usa para ferir, talvez, ou para abençoar, mas também você pode ser ferido e você pode ser abençoado pela sua palavra. Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 15. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Vocês não são prejudicados pelo que vocês ingerem, mas sim pelo que vocês pensam e dizem. Nós somos prejudicados pelaquilo que a gente pensa, pelaquilo que a gente diz. A alma é ferida e ela, infelizmente, ela reage exatamente golpeando com palavras de ira. Se a gente não tiver ações de amor, se o nosso coração não for um coração transformado, as palavras que vão sair dele, dessa fonte, são palavras que vão machucar. Mas o nosso desejo é que o nosso coração, ele esteja cheio dessa palavra. Se o coração é a fonte das palavras, comece a levar mais a sério o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A sua vida depende do que você tem no seu coração, meu querido, minha querida. E onde está o seu coração? O seu coração está imerso em quê? Mateus 6, 21 vai dizer, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí estará o seu coração. Qual é o valor dominante? O que é que você tem posto no seu coração? O meu e o seu coração precisa estar mergulhado nas palavras da vida. Jesus nos mostra como mudar esse foco. Está nela. É nela que o meu coração precisa estar mergulhado, imergido ali. Porque o meu coração precisa, dele precisa sair palavras de vida. Mateus 4,17 diz, daí em diante Jesus começou a pregar e ele disse, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus mostra como é que a gente muda o foco do nosso coração. E a primeira atitude é a gente se arrepender. É a gente tentar mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, mudar a forma como a gente vê este mundo. E a gente precisa ter o olhar de Jesus. A gente precisa ter o coração que ele teve. A gente precisa ter o amor que ele teve por nós. Eu preciso estar arrependido daquilo que eu fiz. E dizer, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais ser aquele. Agora eu quero ser este que o Senhor fala. Deste novo mandamento que tu me orienta a ser. Eu quero ser aquele que ama como tu me amaste. Onde o meu coração, ele se deleita na sua palavra de dia e de noite. Eu não consigo mais viver sem ela. A única maneira de mudar o coração é tirar aquela coroa falsa e insignificante que a gente muitas vezes coloca em nós mesmos. Onde a gente muitas vezes é o centro das coisas. A coroa de que somos maiores e melhores que os outros.
E aí vem o terceiro princípio que Jesus nos ensina para viver os nossos relacionamentos: a humildade. Maior é o que serve. Mateus 23, versículo 11 vai dizer: o maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será o vosso servo. Em Marcos capítulo 10, a partir do verso 32, se você quiser abrir sua Bíblia e me acompanhar, você vai ver aqui, Jesus caminhava com seus discípulos, e aqui ele conversa sobre a sua morte e a sua ressurreição. E ele começa a falar das coisas que deveriam lhe acontecer. Versículo 33. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias ele ressuscitará. Você imagina, você está com Jesus andando, Jesus vai à frente. 12 homens atrás, e de repente ele começa, talvez até 1 ou 2 com ele ali próximos, o resto atrás e mais outros discípulos também. E de repente ele começa a proferir essas palavras e dizer que vai morrer, vai, na cruz, vai sofrer e vai ressuscitar. Eu acho que o Senhor, a gente viraria, talvez, eu viraria e perguntaria: Senhor, como é que é isso? Como é que isso vai acontecer? Mas olha a continuação do texto. Versículo 35. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhe perguntou: O que queres que eu vos faça? Ele lhe responderam: Concede-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eu acho que ali Jesus poderia dizer assim: queridos, vocês não ouviram nada do que eu falei? Será que vocês não acabaram de ouvir nada do que eu acabei de falar? E vocês vêm me pedir que lá na minha glória, um se sente à minha direita e o outro à minha esquerda? Onde estava o coração desses discípulos? Jesus aqui responde a eles, mas não o condena. Sabe por quê? Jesus não condena, ele explica que maior é o que serve. Se você continuar no texto, vamos continuar. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis, pois beber o cálice que eu bebo, ou ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Mas Jesus lhe disse: Bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então, Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será este o que vos servirá. O princípio aqui do relacionamento é de que não é que eu vou perder a minha grandeza, mas é que todos temos o desejo de grandeza. E Jesus ensinou a traduzir nosso desejo de grandeza por ações de humildade. Ações de humildade. A gente é difícil enxergar essa conexão. Muitas pessoas nunca anseiam a humildade que tornariam elas grandes. Elas querem ser grandes. A humildade que os levaria a causar um impacto imensurável sobre o mundo. Eu me lembrei de 2 homens com atitudes de humildade que impactaram o mundo. Nelson Mandela, um homem que impactou o mundo pelas suas ações de humildade. Mas aqui agora, eu quero fazer menção a Martin Luther King. Tem uma palavra dele que eu achei fantástica, que ele diz assim: Martin Luther King, pastor batista, pouca coisa necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios. Vou repetir. Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso
nos lábios. Martin Luther King. Em 1964, Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Será que algum dia ele sonhou com isso? Será que algum dia ele teve o desejo de grandeza e dizer, eu quero receber o Prêmio Nobel da Paz, eu vou receber o... Será que houve nesse sentimento no coração dele? Não. O sentimento dele era aquele que Jesus diz agora. Todos os dias devemos fazer o teste de grandeza. Eu me exaltarei ou eu me humilharei? A humildade está no cerne de todo bom relacionamento. Algumas pessoas acham que a escolha de se humilhar ou de se exaltar cabe somente a Deus. Mas Jesus vai dizer mais uma vez, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso vai apontar para uma escolha nossa. Essa atitude é nossa. Você precisa dizer, eu vou me exaltar ou eu vou me humilhar? Você precisa pensar nisso todos os dias. Isso é para mim. Essa atitude é minha. Uma forma de você se exaltar, muitas vezes, é impor a sua maneira de fazer as coisas. E humilhar-se é depender da outra pessoa. Que fantástico. Agora a gente entende de que se eu me exalto, eu estou fazendo a minha vontade. Mas se eu me humilho, eu estou fazendo a vontade da outra pessoa. E aqui, eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque muitas vezes, quando eu tenho esse sentimento, eu não percebo isso. Isso é algo que está no pecado e precisa ser combatido. Exigir que as coisas sejam do meu jeito. Exigir é algo enganoso e até mesmo perigoso. A chave para que a minha vida, ela realmente se destaque pela verdadeira grandeza que Jesus quer de nós, é o que está dizendo lá em Mateus 19:14. Mais uma vez, então disse Jesus, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Que atitude é essa de verdadeira grandeza? Ora, as crianças, o comportamento delas é que elas não se preocupam, elas confiam, elas entregam. As crianças não exigem as coisas, elas pedem porque confiam e dependem dos seus pais. Elas simplesmente confiam. Você já viu alguma criança exigir algo? Uma criança, normalmente, ela vai para o seu pai e pede, porque confia nele e sabe que ele vai dar. Mesmo que muitas vezes na situação de hoje, a gente às vezes tem uma dificuldade, a gente diz, olha, vamos pensar um pouquinho mais na frente, mas ela tem o sentimento de dependência e de confiança. Essa relação, é esse relacionamento que Jesus nos ensina, como ele teve com o Pai, ele pede que a gente tenha também com ele. Ser humilde significa mudar a escolha de exigir e impor a nossa maneira para depender de Deus. A humildade está associada ao modo de você pensar a respeito dos outros e de Deus, imitando a humildade de Cristo. Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Que seja essa a nossa atitude como a de Cristo. Considere os outros superiores a vocês mesmos. Não queira ser melhor do que ninguém. O seu coração, por ele estar imerso na palavra de Deus, a sua ação é uma ação de amor. E você se sente como Jesus deseja que a gente se sinta e como ele nos ensinou que devemos nos sentir. De forma humilde e na dependência de Deus para tudo. Eu quero encerrar essa palavra dessa noite com 4 pontos. Se você tiver um papel, uma caneta para anotar, você pode anotar. Para ajudar a gente na batalha diária
com o fim de demonstrar a verdadeira humildade. Você pode dizer, ser humilde não é pensar menos em si mesmo, é pensar mais nos outros. Ser humilde não é rebaixar-me, é elevar-me diante de Deus. Ser humilde não é negar os meus pontos fortes, é ser totalmente transparente acerca dos meus pontos fracos. Ser humilde é perceber que sem Cristo nada posso fazer, mas em Cristo posso todas as coisas. Tom Holland, mestre na igreja em Salt Lake, nos Estados Unidos, ele vai dizer que sejamos encorajados a tomar uma nova direção, a direção de nos relacionar com as pessoas como Jesus se relacionava. E que você essa noite possa entender esses 3 princípios para a sua vida. E que sua vida agora tome uma nova direção, na direção de viver os seus relacionamentos como Jesus viveu os relacionamentos dele. Que você tenha Jesus como referência de amor para a sua vida. Que você tenha de Jesus o exemplo de dependência do Pai. Que você tenha em Jesus o exemplo de humildade que você deve seguir, que você deve fazer. E aí você vai ver a verdadeira grandeza na sua vida. A direção de relacionar-se com as pessoas como Jesus se relacionava. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe e que a nossa vida cada dia seja exatamente como Deus deseja, de nós. Amém?